Você já reparou que os franceses sempre têm uma frase para perceber quando algo está estranho? Pois é, hoje você vai aprender frases que fazem qualquer conversa parecer natural. A nossa primeira frase diz assim: J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Todas as frases dessa aula, nós teremos essa estrutura. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Repete para mim. J'ai l'impression. Repete mais uma vez. J'ai l'impression. Muito bem. Que significa eu tenho a impressão. Parece com português, né? L'impression. Isso porque a maioria das palavras que terminam com são em português, que é o caso dessa, l'impression, impressão, sensação, la sensation. Então, inclusive, vou aproveitar para escrever j'ai la sensation, porque aí, como elas se assemelham, a gente pode utilizá-las na continuação de cada frase. Então, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose, ou então, j'ai la sensation que tu veux me dire quelque chose. Se você quiser, você pode ficar falando as duas. Mas lembre-se, no decorrer das aulas, nós vamos utilizar apenas j'ai l'impression. Então, eu tenho a impressão. J'ai significa eu tenho. J'ai. Aqui você pode falar um pouco mais aberto, j'ai l'impression, ou mais fechado, j'ai l'impression. Ambas estão corretas. Então, continuando, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Então, aqui a gente tem 3 biquinhos, na verdade, 4 biquinhos em seguida. Que tu veux me. Que tu veux me dire quelque chose. Repete comigo aqui, ó. Só essas 4 por enquanto. Que tu veux me. Que tu veux me. Só você? Não se preocupe, nós estamos fazendo devagar, mas a gente vai aumentar a velocidade. Que tu veux me dire. Então, aqui nós falamos dire. Dire. Não é dire, é dire quelque chose. Repete para mim. Dire quelque chose. Isso. Observe que aqui nós também fazemos o biquinho no final. Quelque chose. Quelque chose. Fala para mim. Quelque chose. Mais uma vez, quelque chose. Quelque chose significa alguma coisa. A gente pode ainda colocar como tradução algo. Ou seja, eu tenho a impressão de que você quer me dizer algo, porque alguma coisa e algo significam a mesma coisa. Então, que tu veux me dire? Que você quer me dizer. Então, tu veux significa tu queres, tu quer, em português mais informal, ou você quer. Tu veux me dire, me dizer. Então, dizer em francês, na forma infinitiva, é dire. 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 Repete para mim. Dire. Agora, vamos falar a frase completa. J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Vamos lá, vamos tentar falar um pouco mais rápido. J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Isso mesmo. A nossa segunda frase. J'ai l'impression que tu es fatigué. Vamos lá. Lembra, essa aqui vai estar presente em todas as frases. J'ai l'impression, eu tenho a impressão, de que você está cansado. Que tu es fatigué. Repete. Que tu es fatigué. Mais uma vez. Que tu es fatigué. Isso. Observe que aqui nós temos 2 biquinhos. Que
que tu es fatigué. Então, fale a frase completa para mim. J'ai l'impression que tu es fatigué. Encore une fois, j'ai l'impression que tu es fatigué. Muito bem. Agora, se fosse, por exemplo, eu tenho a impressão de que você está cansada, a pronúncia será a mesma. J'ai l'impression que tu es fatigué. No entanto, na escrita, nós colocamos aqui uma vogalzinha. Fatigué. Mesma pronúncia, só que aqui você já entende que é para uma mulher. J'ai l'impression que tu es fatigué. Além disso, se você quiser falar de uma maneira mais informal, utilizada principalmente entre os jovens, familiares, diga dessa maneira aqui, ó. Que t'es fatigué. J'ai l'impression que t'es fatigué. J'ai l'impression que t'es fatigué. Só você? Muito bem. E se fosse, eu tenho a impressão de que ele está cansado. J'ai l'impression. Aí aqui, ó, o pronome está iniciando por uma vogal. Então eu não posso deixar aqui, ó, que il. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Qu'il. Nós utilizamos aqui o tu, que começa por consoante, o T. Então aí não tem nenhum problema. Mas se eu começar por vogal, que é no caso aqui, ó, il, aí eu tenho que fazer essa contração e falar qu'il est. E aí o verbo, ele também pega um Tzinho aqui, tá? J'ai l'impression qu'il est fatigué. E como é um homem, eu não posso deixar isso aqui. Eu removo. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Repete. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Muito bem. E se por acaso fosse, eu tenho a impressão de que ela está cansada. Perceba que eu não estou mudando aqui, ó, a tradução. Só falando. J'ai l'impression qu'elle est fatiguée. J'ai l'impression qu'elle est fatiguée. E agora, o que está errado aqui? Faltou isso aqui. Como eu coloquei aqui o pronome elle, então eu já sei que é uma mulher, eu devo adicionar esse E no final. J'ai l'impression qu'elle est fatiguée. Repete. Muito bem. Eu tenho a impressão de que algo está te incomodando. J'ai l'impression que quelque chose te dérange. J'ai l'impression, olha aqui a nossa estrutura, que quelque chose te dérange. Observe que nós estamos repetindo algumas palavras, isso é importante. J'ai l'impression que quelque chose te dérange. Então, você já sabe que quelque chose significa alguma coisa. E aqui, algo novo que significa está te incomodando ou que te incomoda. Você pode colocar essas duas traduções. Então, repete comigo, vamos lá. J'ai l'impression que quelque chose te dérange. Encore une fois, j'ai l'impression que quelque chose te dérange. Uma última vez, um pouco mais fluido e natural. J'ai l'impression que quelque chose te dérange. Sabia que você ia conseguir. Eu tenho a impressão de que você está evitando o assunto. J'ai l'impression que tu évites le sujet. J'ai l'impression que tu évites le sujet. Aqui, você poderia até trocar isso aqui e falar ce sujet. Mudaria um pouquinho esse assunto ou este assunto aí na tradução. Mas eu vou deixar aqui o le, tá bom? J'ai l'impression, olha a nossa estrutura, que tu évites le sujet. Repete comigo. J'ai l'impression que tu évites le sujet. Muito bem. A frase completa. J'ai l'impression
que tu évites le sujet. Isso, muito bem. E se por acaso eu quisesse falar, eu tenho a impressão de que ela está evitando o assunto. Como é que ficaria? J'ai l'impression que elle... Não, não é assim. Lembra? Aqui você vai contrair e falar qu'elle évite. Qu'elle évite. Na conjugação do verbo, na terceira pessoa, eu não posso deixar aqui esse S. Então, é dessa maneira aqui. Qu'elle évite le sujet. Qu'elle évite le sujet. Se fosse com ele, era só colocar aqui, ó, qu'il évite le sujet. Qu'il évite le sujet. E le sujet significa o assunto. Le sujet. Tem gente que fala um pouco mais fechado, le sujet, e um pouco mais aberto, le sujet. Le sujet. Fica a seu critério, para escolher a melhor pronúncia, já que ambas estão corretas. Eu tenho a impressão de que você quer ir embora. J'ai l'impression que tu veux partir. J'ai l'impression que tu veux partir. Então, 3 biquinhos. Que tu veux partir. Que tu veux partir. Fala para mim. J'ai l'impression que tu veux partir. Encore une fois, mais uma vez, j'ai l'impression que tu veux partir. Muito bem. Em português, nós não utilizamos muito esse verbo partir, a não ser quando a pessoa realmente vai embora ou que a pessoa faleceu. Mas aqui, em francês, nós utilizamos muito para dizer que a pessoa quer ir embora. Então, uma última vez, la dernière fois, j'ai l'impression que tu veux partir. Isso! Eu tenho a impressão de que algo não está certo ou de que algo está errado. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Então, aqui eu tenho certeza absoluta que você já aprendeu o que significa quelque chose, alguma coisa ou algo. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Então, na tradução, nós podemos escolher uma dessas duas maneiras. Eu tenho a impressão de que algo não está certo ou eu tenho a impressão de que algo está errado. Porque ambas vão ter esse sentido. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Agora, repete para mim, vai. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Muito bem. Se fosse para a gente traduzir ao pé da letra, seria eu tenho a impressão de que alguma coisa não vai. Só que não tem nenhum sentido. Eu tenho a impressão de que alguma coisa não vai. Então, em francês, essa frase significa essas duas coisas aí que eu acabei de dizer. Eu tenho a impressão de que você precisa de ajuda. J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Repete para mim, vai. J'ai l'impression... Essa mamão com açúcar para você, né? Que tu as... Essa complicou. Que tu as besoin d'aide. Isso. Agora a frase completa. J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Um pouco mais rápido. J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Muito bem. Se você preferir, você pode falar ainda dessa maneira. J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Que tu as besoin d'aide. Aí fica mais fácil porque não tem o biquinho aqui do tu. Pode falar simplesmente tá. J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Só você? Muito bem. Então, aqui, ó, besoin d'aide vai ter o sentido de necessitar ajuda,
precisar de ajuda. Eu tenho a impressão de que você esqueceu. J'ai l'impression que tu as oublié. J'ai l'impression que tu as oublié. Vamos lá, repete. J'ai l'impression que tu as oublié. Mais uma vez. J'ai l'impression que tu as oublié. Isso, lembra? Tá conjugando o verbo avoir na segunda pessoa? Você pode ainda abreviar e falar tá. J'ai l'impression que t'as oublié. J'ai l'impression que t'as oublié. Encore une fois, mais uma vez, j'ai l'impression que t'as oublié. Muito bem. Eu tenho a impressão de que você quer mudar de conversa. J'ai l'impression que tu veux changer de conversation. J'ai l'impression que tu veux changer de conversation. Répète. Mais uma vez, encore une fois, j'ai l'impression que tu veux changer de conversation. Então, diz para mim o que significa tu veux. Tu quer? Tu queres? Você quer? Changer, mudar, trocar, de conversation, de conversa. Então, a última vez, fala para mim a última, hein? J'ai l'impression que tu veux changer de conversation. Muito bem. E se fosse, eu tenho a impressão de que ela quer mudar de conversa. J'ai l'impression qu'elle veut changer de conversation. Aqui, ó, qu'elle veut. E aqui a gente coloca o T. Qu'elle veut changer de conversation. E se fosse ele, qu'il veut changer de conversation. Então, é sempre importante a gente ficar brincando aí nessas conjugaçõezinhas de verbo. Eu tenho a impressão de que você está pensando muito. J'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup. J'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup. Repete comigo, vai. J'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup. Muito bem. A dificuldade está aqui, ó, nesses dois biquinhos. Que tu réfléchis. Talvez um pouquinho aqui, por conta do R. Que tu réfléchis beaucoup. Então, que você está pensando muito. Lembrando que essa palavra beaucoup significa isso, muito. Merci beaucoup. Muito obrigado, muito obrigada. Eu tenho a impressão de que o dia vai ser longo. J'ai l'impression que la journée va être longue. Repete comigo. J'ai l'impression que la journée va être longue. Isso. Então, eu tenho a impressão de que o dia vai ser longo. Lembra, o verbo être significa ser ou estar. Nesse caso aqui, ele vai ter o sentido de ser. E essa palavra la journée significa dia. Eu sei que talvez você sabe que jour significa dia. Só que esse dia é algo mais geral, é o dia completo. Aqui nós retiramos um período do dia, é uma parte do dia. Então, nós não podemos falar j'ai l'impression que le jour va être long. Tá errado, até porque jour é masculino e aqui tá feminino. Então, não daria certo. Se você quiser falar de uma parte do dia, aí você coloca la journée. J'ai l'impression que la journée va être longue. Então, repete para mim, vai. J'ai l'impression
que la journée va être longue. Encore une fois, mais uma vez, j'ai l'impression que la journée va être longue. Muito bem. Eu tenho a impressão de que você não está entendendo, você não está compreendendo. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Mais devagar. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Repete depois de mim, vamos lá. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Muito bem. A frase complète. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Encore une fois, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Muito bem. E a tradução a gente pode reformular e falar ainda: eu tenho a impressão de que você não entende, ou eu tenho a impressão de que você não compreende. Em francês não muda. Então, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Eu tenho a impressão de que você está inquieto, está preocupado. J'ai l'impression que tu es inquiet. J'ai l'impression que tu es inquiet. Répète comigo. J'ai l'impression que tu es inquiet. Mais uma vez, fala isso aqui, ó. Que tu es inquiet. Isso. Ó, em francês, o I e o N, ele vai ter esse som de an. Inquiet. Inquiet. E a gente não pronuncia o T. Lembrando que essa daqui é uma fala para o homem. Eu tenho a impressão de que você está inquieto, preocupado. E se for para a mulher, você vai escrever dessa maneira e a pronúncia também muda. Que tu es inquiète. Então, aqui nós falamos inquiète. Vou deixar aqui o homem, mulher primeiro, o homem em segundo. Voilà. Inquiète, inquiet. Inquiète, inquiet. Então, j'ai l'impression que tu es inquiète. J'ai l'impression que tu es inquiète. Que você está inquieta, está preocupada. E aqui, como nós temos a conjugação do verbo être, tu es, que significa tu és ou tu estás, eu posso abreviar e deixar dessa maneira. J'ai l'impression que t'es. Então, aqui esse som, t'es. T'es inquiète. T'es inquiet. É mais fácil porque não temos aqui o biquinho. Então, você pode falar dessa maneira ou assim. J'ai l'impression que t'es inquiète. Repete para mim aí. J'ai l'impression que t'es inquiète. J'ai l'impression que t'es inquiet. Para o homem. E se fosse, eu tenho a impressão de que ele está inquieto, como é que ficaria? Qu'il est. E aqui no verbo eu adiciono T. J'ai l'impression qu'il est inquiet ou qu'elle est inquiète. Deu para entender? Espero que sim. Eu tenho a impressão de que você está evitando responder. J'ai l'impression que tu évites de répondre. J'ai l'impression que tu évites de répondre. Répète. J'ai l'impression que tu évites de répondre. Muito bem. Olha, aqui significa tu evitas, tu evita, você evita. E aí a gente pode falar também dessa maneira, você está evitando, ou tu estás evitando, tu está evitando. A gente pode colocar todas essas traduções. E aqui responder, na forma infinitiva, nós falamos répondre. Répondre. Repete. Répondre.
Muito bem. E se fosse, eu tenho a impressão que ela está evitando de responder. J'ai l'impression qu'elle évite de répondre. Aqui, tenho que remover. Qu'elle évite, e eu removo esse S. Qu'elle évite de répondre. J'ai l'impression qu'elle évite de répondre. Eu tenho a impressão que a gente está evitando responder. Aí você coloca aqui o on. J'ai l'impression qu'on évite de répondre. Você não pode esquecer que aqui nós fazemos a ligação. Qu'on évite de répondre. Eu tenho a impressão de que você não está convencido. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Répète. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Isso é para o homem. E se for para a mulher, j'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Aí você adiciona essa vogalzinha no final. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. E se fosse, eu tenho a impressão de que ela não está convencida. J'ai l'impression qu'elle, qu'elle n'est pas, e aqui, na conjugação do verbo être, eu tenho que adicionar esse T. Qu'elle n'est pas convaincue. Qu'elle n'est pas convaincue. Répète comigo. J'ai l'impression qu'elle n'est pas convaincue. Isso. E se fosse o homem, qu'il n'est pas convaincu. J'ai l'impression qu'il n'est pas convaincu. E aqui eu removo esse carinha. Muito bem. Eu tenho a impressão de que você não está à vontade. J'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise. J'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise. Répète comigo. J'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise. Observe que aqui nós temos uma ligação. Pas à, com som de Z. Pas à l'aise. Que tu n'es pas à l'aise. Mais uma vez. Que tu n'es pas à l'aise. Muito bem. A frase completa. J'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise. Muito bem. Então, à l'aise significa à vontade. À l'aise. Eu tenho a impressão de que você quer dizer outra coisa. J'ai l'impression que tu veux dire autre chose. J'ai l'impression que tu veux dire autre chose. Vamos lá. J'ai l'impression que tu veux dire autre chose. Que tu veux dire. Acredito que nós já vimos essa estrutura de frase aqui nessa aula. E isso aqui é uma palavra nova. Autre. Autre. E essa pronúncia de O é devido a essas duas vogais juntas. Então, toda vez que você vir o A e o U, nós vamos pronunciar O. Autre. Autre. Chose. Então, outra coisa. Repete para mim. J'ai l'impression que tu veux dire autre chose. Muito bem. E se fosse, eu tenho a impressão que ela quer dizer outra coisa. J'ai l'impression qu'elle veut dire. E aqui eu coloco um T. Veut dire autre chose. J'ai l'impression qu'elle veut dire autre chose. Faça atenção, porque aqui, biquinho. J'ai l'impression qu'elle veut dire autre chose. Eu tenho a impressão de que você está com medo de falar. J'ai l'impression que tu as peur de parler. J'ai l'impression
que tu as peur de parler. Então, tem a impressão que você tem medo de falar. Então, tu tens, nós falamos tu as, ou simplesmente tá. Tu as ou tá. Significa a mesma coisa. Peur, o que significa peur? Medo. Peur de parler. Parler, falar. Então, repete para mim. J'ai l'impression que t'as peur de parler. Mais uma vez. J'ai l'impression que t'as peur de parler. Isso, muito bem. Olha, aqui eu fiz a abreviação para você, mas você pode falar que tu as peur de parler. É um pouco mais formal. Gramaticalmente é dessa maneira que está correto. Que tu as peur de parler. Eu tenho a impressão de que você está mudando de ideia. J'ai l'impression que tu changes d'avis. J'ai l'impression que tu changes d'avis. Essa palavra que tu changes significa que tu muda, que tu mudas, que você muda. Ou, como está na tradução, que você está mudando. Então, ela pode ter esses sentidos. E essa palavra d'avis, ou simplesmente avis, vai ter o sentido de ideia, de pensamento, de opinião. Ou seja, você vai expressar alguma coisa que você tem em mente. Então, j'ai l'impression que tu changes d'avis, que você mudou de pensamento, você mudou de opinião, que você mudou de ideia. Vai ter esse sentido. Vou colocar aqui para você. Acho que deu para entender. Mas falta você repetir comigo. J'ai l'impression que tu changes d'avis. Encore une fois, j'ai l'impression que tu changes d'avis. Muito bem. Eu tenho a impressão de que você está evitando de me olhar nos olhos. J'ai l'impression que tu évites de me regarder dans les yeux. J'ai l'impression que tu évites de me regarder dans les yeux. Vamos devagar. Aqui você já sabe, então vamos falar essa daqui, ó. Que tu évites. Repete. Que tu évites. Muito bem. De me regarder. De me regarder. 3 biquinhos no início. De me regarder. Repete. De me regarder. Isso. Dans les yeux. Dans les yeux. E aqui nós temos uma ligação com o som de Z. Les yeux. Les yeux. Repete. Dans les yeux. E não esqueça que aqui no finalzinho, biquinho. Dans les yeux. Você vai falar yeux. Yeux. É só você deixar aqui, ó, o i. O i. E você comprimir, ó. Yeux. Tentar dar um beijo. Yeux. Yeux. Les yeux. Les yeux. Agora, falando a frase completa. J'ai l'impression que tu évites de me regarder dans les yeux. Encore une fois. J'ai l'impression que tu évites de me regarder dans les yeux. A última para fechar com chave de ouro. J'ai l'impression que tu évites de me regarder dans les yeux. Muito bem. E aí, será que essa aula te ajudou de alguma forma a clarear um pouco mais a tua compreensão da língua francesa?
Eu espero que sim. Então, aproveita esse momento para pedir o teu like, o teu gostei. Clica nesse botãozinho de gostei, porque eu vou entender que você quer mais aulas assim. E também o YouTube vai entender que é um vídeo bom, um vídeo relevante e vai compartilhar com outras pessoas que também querem aprender francês. E já que você está nesse embalo de falar francês, clica nesse outro vídeo aqui, porque eu tenho certeza que ele também vai te ajudar. Continue assistindo. Merci beaucoup et à très bientôt.